Oi, eu sou o João Borg, eu sou militante da TS e sou diretor do Sindicato dos Trabalhadores da USP. Eu fui delegado no 4º Congresso da Central Sindical e Popular com Lutas e hoje a gente vai comentar um pouco e fazer um balanço de como foi esse congresso. A CSP com Lutas é uma central sindical que reúne sindicatos e movimentos populares ligados à esquerda revolucionária e se propõe a ser uma alternativa à burocracia das grandes centrais como a CUT e a Força Sindical. Será que esse 4º Congresso da CSP com Lutas ajudou a nossa central a se tornar essa alternativa? A gente vai destacar alguns pontos que para nós foram positivos no Congresso para ajudar a CSP com Lutas a se afirmar como essa alternativa. O primeiro deles é que o Congresso reafirmou a independência da CSP com Lutas em relação ao PT e rechaçou qualquer campanha de defesa do Lula e do seu partido burguês. O segundo ponto é que foi aprovada uma resolução de combate à ditadura de Nicolás Maduro e de defesa dos trabalhadores venezuelanos. Essas resoluções, na nossa opinião, são bastante importantes para que, aos olhos da maioria da classe trabalhadora brasileira, a nossa central não se confunda com esses traidores como Lula e o Maduro. Nosso papel não é defender esses políticos capitalistas, ao contrário, eles devem ser combatidos pela esquerda revolucionária. Alguns companheiros dizem que esses posicionamentos isolam a CSP com Lutas, mas a gente não tem que ter medo de se isolar momentaneamente da esquerda reformista, que até hoje está atrelada ao PT. Esses posicionamentos a médio prazo garantem uma aproximação da CSP com Lutas da massa trabalhadora. Ninguém mais acredita nesses charlatões, oportunistas e traidores do povo, como o PT e a CUT. Esses posicionamentos são importantes, mas não são o suficiente. A CSP com Lutas ela precisa se construir a partir de um programa e de métodos diferentes dos de conciliação de classes, que são os métodos e o programa da burocracia sindical. A gente da TS levou por meio do Sintusp 2 propostas de resolução que infelizmente não foram aprovadas na CSP com Lutas. A primeira delas é a seguinte: orientar os sindicatos filiados a construir nas suas bases campanhas salariais unificadas para barrar o arroxo e as demissões, pela indexação dos salários à inflação reajustados mensalmente e pela manutenção dos atuais empregos com a divisão das horas de trabalho entre todos os empregados sem redução dos salários. Unidade da classe trabalhadora por nenhuma demissão e arroxo zero. Contra a crise, estabilidade nos empregos e salários. Esse é o programa socialista de defesa dos empregos e salários, e é com esse programa que os nossos sindicatos deveriam bater juntos contra os patrões. Não adianta a gente chegar nos congressos da CSP com Lutas e nos dizer socialistas se no cotidiano dos nossos sindicatos a gente usa o mesmo programa da burocracia sindical e da conciliação de classes, que é cada um na sua database, todos os anos, por um índice específico, lutando separado cada categoria, tentando correr atrás do prejuízo, que nunca consegue estancar o nosso empobrecimento e nem garantir os empregos ameaçados pelo facão das empresas. Essa forma de luta unificada pelos empregos e salários foi sistematizada por Trotsky no programa de transição, que é o programa de fundação da Quarta Internacional. É o que Trotsky chamava de escalas móveis de salários e das horas de trabalho. Esse programa ele foi uma síntese das experiências de luta da classe trabalhadora até então. E eles são uma ponte entre as necessidades mais urgentes e imediatas da classe trabalhadora e um futuro socialista. O capitalismo ele é incapaz de garantir o mínimo, que é que o trabalhador pare de empobrecer e se mantenha empregado. O capitalismo é incapaz
de garantir estabilidade nos empregos e nos salários. Com a crise econômica que se aproxima e o acirramento da luta de classes, é imprescindível que os revolucionários deem bastante peso para a luta em defesa dos salários e dos empregos, se a gente quer, por meio da CSP com Lutas, construir uma alternativa de organização e poder à burocracia sindical que está cada vez mais desmoralizada por conta das suas traições. A outra proposta de resolução que nós fizemos no 4º Congresso da CSP com Lutas foi a seguinte: que nenhum sindicato filiado à CSP com Lutas arrecade qualquer contribuição compulsória de suas bases, sejam elas o antigo imposto sindical, as taxas negociais ou qualquer taxa que possa substituir esse tipo de cobrança. Os sindicatos filiados à CSP com Lutas, como instrumentos de luta da classe trabalhadora, só podem arrecadar as mensalidades descontadas de seus associados por meio de filiação voluntária. A gente sabe que muitos sindicatos estão sendo muito atacados e estão com graves problemas financeiros. O meu sindicato, inclusive, também está com sérios problemas financeiros. Mas a baixa arrecadação dos sindicatos hoje tem a ver com um problema político, que é a baixa taxa de sindicalizados nesses sindicatos. A gente precisa sempre se perguntar por que os trabalhadores não estão se filiando voluntariamente aos nossos sindicatos. Quando os nossos sindicatos cobram taxas obrigatórias das suas bases, isso nos confunde os nossos sindicatos com os sindicatos que estão na mão dos parasitas da burocracia sindical, porque é exatamente esse tipo de cobrança que sustenta esses parasitas da burocracia. Então, ao invés de resolver o problema político e tentar reaproximar a base de trabalhadores dos sindicatos por meio da filiação e da associação voluntária, quando a gente cobra taxas assistenciais, geralmente isso piora ainda mais a relação entre a base e o sindicato e acomoda muitos dos nossos dirigentes, a não resolver esse problema político, a não repensar do porquê a baixa taxa de filiação dos sindicatos que estão em crise financeira. Esperamos que os sindicatos da CSP com Lutas revejam seus programas de defesa dos empregos e salários e revejam a forma de se financiarem, para que a nossa central realmente se apresente como uma alternativa aos parasitas das grandes centrais sindicais e se consolide como uma direção política e de organização da luta da nossa classe no futuro.